Fala pessoal, tudo bom com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a estrutura condicional if. Ela pode se assemelhar à estrutura condicional select case, que nós vamos falar numa próxima aula, mas hoje nós vamos falar especificamente sobre o caso de if, beleza? Então vamos lá. Então aqui, pessoal, eu já deixei salvo aqui uma lista com algumas coisas escritas, porque a gente vai trabalhar com strings, tá? Para elucidar para vocês como que se trabalha com a estrutura de if, tá? Que é uma estrutura condicional. Então vamos supor aqui que a gente vai declarar uma private sub chamada if, else and if, tá? Só para mostrar que a gente está falando sobre isso. Então aqui a gente vai criar uma estrutura onde a gente vai varrer essa lista de strings e vamos fazer condicionais para poder fazer alguma coisa com cada uma dessas strings, tá? Então vamos fazer assim, vamos declarar um i de integer, como eu sempre gosto de fazer, e aqui a gente vai fazer uma estrutura de for, onde a gente vai partir da primeira linha, da linha 1, até a linha cells 1 and xl down ponto row, que é a última linha da coluna A, beleza? Aí aqui a gente tem que dar como que chama? Um next, certo? Que ainda não abri a nossa estrutura de if. Aí aqui no nosso exemplo, o que eu quero fazer? Vamos supor que eu quero analisar essas strings de algumas formas, tá? Então vamos supor que aqui vocês podem ver que eu tenho a palavra casa repetida 3 vezes. Tá? Então vamos supor que eu quero if cells da linha que eu estou varrendo, né? Da linha i, coluna 1, se ele for igual à palavra casa, aqui tem que ser maiúsculo porque eu escrevi tudo em maiúsculo. Se ele for igual à palavra casa, que é a que se repete, aí eu tenho que colocar o then, tá? Sempre que a gente usa if alguma coisa, então, then significa então, aí a gente entra nesse nosso if, então eu quero que ele pegue essa própria célula, tá? Que a gente está analisando. Oh, mas tá difícil aqui esse teclado hoje, hein? Eu quero pegar essa própria célula, quero pegar o interior dela, a cor dela e quero pintar de verde, tá? Quem ainda não viu a nossa aula sobre cores, vou deixar aqui no card e também na descrição desse vídeo para vocês assistirem um pouco sobre a parte de coloração de células, beleza? Então aqui eu quero que ele pinta de verde se for igual à palavra casa, tá? A gente está fazendo uma condicional de igualdade. Aí vamos supor que eu vou colocar um else if, que é uma outra condição que eu quero que ele analise dentro da própria estrutura de if. Então, se não, se ele chega ali, não é casa, então analisa outra coisa. Então eu vou pegar essa mesma célula e vou analisar. Se essa célula ela for like, aqui a gente está usando a estrutura de comparação do tipo parecido e não igual. Na primeira linha a gente está perguntando se é igual. Aqui a gente vai perguntar se ele é parecido. Então, se ele é parecido, aí aqui eu vou fazer um primeiro exemplo colocando entre 2 asteriscos. Quando a gente coloca entre 2 asteriscos, a gente vai procurar esse trecho de string que eu vou pesquisar aqui. Eu quero pesquisar RR. Eu tenho várias palavras com duplo R, usando o RR. Então eu quero que ele pegue e procure se tem RR em algum lugar de qualquer uma dessas strings. Então eu tenho que colocar essa string, essa mini string RR, eu tenho que colocar entre 2 asteriscos. Então isso significa que ele vai procurar em qualquer lugar da string. O asterisco ele sempre significa que não importa o que tenha antes, se eu colocar o asterisco antes, e não importa o que tem depois, se eu colocar o asterisco depois, tá? Então, se ele tiver RR, eu quero que ele faça alguma coisa. Então, eu quero que ele pegue a célula daquela linha, só que na coluna 2, eu quero a coluna do lado, eu quero que ele pegue e coloque para mim. Contém RR, por exemplo, quero isso, tá? Aí eu vou fazer uma outra estrutura else if. Eu vou falar que se ele for like, aí aqui eu vou fazer uma comparação simplesmente perguntando se ele termina com ão, tá? Como eu tenho várias palavras ali, eu tenho algumas palavras que terminam com ão, que é macarrão e televisão, então eu vou deixar o asterisco só antes, porque significa que não importa o que venha antes, ele tem que terminar com ão.
Como eu estou deixando asterisco só antes e depois não, então significa que ele não pode ter nada depois. Ele pode ter qualquer coisa antes, mas tem que terminar com ão. Então, se ele terminar com ão, aí eu quero que ele pega a célula lateral de novo, né? A célula do lado, e escreva para mim. Contém ão, tá? Aqui, beleza? Quero que ele faça isso. E se não for nenhuma dessas coisas, se ele não for igual casa, não conter RR em nenhuma parte da string e não terminar com ão, então eu quero que ele faça outra coisa. Eu quero que, de repente, ele escreva na célula ao lado NA, por exemplo, não aplica. Alguma coisa assim. Vamos supor que eu quero isso. Aí eu tenho que finalizar a minha estrutura de if, ela sempre termina com endif, e acabou. Vamos supor que eu quero isso, tá? Então vamos começar a debugar aqui devagar para vocês entenderem como que funciona a estrutura de if. Então vamos entrar no nosso loop, né? Então a gente está na linha 1, tá vendo? Ó, i igual a 1, estamos na linha 1. Então ele vai perguntar ali, if a célula 1 é igual a casa? Não, não é. Ele é like RR? É like RR. Ele entrou. Então ele vai e coloca a informação contém RR na coluna lateral. Repara que quando ele dá um positivo, ele dá um true para uma informação do meu else if, ele já sai da estrutura do if. Tá? Eu posso colocar vários else if. Se um deles for verdadeiro, ele já não passa mais para os demais. A gente já não consegue fazer as próximas avaliações. Então, aqui no carro, ele contém RR, ele não analisou se termina com ão e não caiu na estrutura else. Que a estrutura else é, se nada acima for verdadeiro, então você entra no else para ver o que tem ali. Tá? Então, foi isso que aconteceu. Vamos passar para a próxima linha, para o i igual a 2, tá vendo? Ó, o i agora foi para 2, que é a nossa estrutura de loop. Então, a gente olha ali, a nossa célula 2 da coluna A, ela é igual a casa? Ele já deu positivo, então ele pinta de verde, deu positivo logo no primeiro if, ele já sai, não verifica se tem RR, não verifica se termina com ão e muito menos passa pelo else. Então, próximo, linha 3, é igual a casa? Não. É igual a RR? É. Então, ele coloca que contém RR e passa para o próximo. A linha 4 é igual a casa? Não. Tem RR? Não. Termina com ão? Não. Então, ele vai no else. Aí, ele entra, porque ele negativou todos os ifs anteriores, então ele cai no else, que é o que sobrou, e coloca ali o não aplica. Beleza? Então ele vai para a linha da casa agora de novo. É igual a casa? Pinta de verde e já sai, nem analisa as demais. Aí vai para macarrão. É igual a casa? Não. Tem 2 R's? Tem. Ele contém RR e já sai. Tá vendo? Esse é um problema da lógica que a gente fez. Porque macarrão tem RR e termina com ão. Só que ele não fez essa análise. Ele deu positivo logo no segundo if, que é um else if, e já saiu. Aí você não consegue analisar esse caso. Então vamos só continuar aqui, dar um F5 para ele terminar de debugar. Então a gente encontra um erro aqui na análise do macarrão, porque ele deveria acusar também que tem um ão. Só que a gente fez uma estrutura de else if. E quando a estrutura de else if é feita dessa forma, né? Você tem uma lista de prioridades. O que vem primeiro é prioridade. O que vem depois não é. Se ele já dá positivo numa linha superior, ele não entra nas linhas inferiores. Então aqui a gente tem esse tipo de situação. Você consegue um positivo, mas o outro positivo não. Você não consegue, né? Então aqui é um probleminha. Então nesse caso, se eu quisesse que ele acusasse as duas afirmações, ele tem RR e tem ão, ou eu coloco acima dele um outro else if, eu venho aqui e coloco, por exemplo, vou copiar esse daqui, vou colocar aqui, eu vou fazer duas comparações. Que esse é um exemplo que eu vou dar para vocês, porque se eu quiser duas condicionais numa mesma linha de análise, então eu tenho que vir e colocar um OR, nesse caso ele pode ser ou um ou outro, ou eu coloco AND, se eu quiser que ele tenha RR e tenha ão, então eu tenho que colocar o AND, então eu repito, a célula que eu quero analisar, like, aí aqui eu já tenho RR, então vamos colocar um ão agora. Então, se ele tiver RR e também, porque eu usei o e, tiver o ão também,
Aí ele pega e escreve aqui na frente, na célula da frente, ele pega e escreve, contém RR e ão, tá? Então, se eu vier aqui, tira, limpa tudo que a gente fez e roda a nossa macro, aí ele aparece aqui, ó, contém RR e ão, porque eu coloquei esse Alcif antes do RR e antes do ão. Se eu tivesse colocado depois, ele só ia acusar verdadeiro pro RR, o que vem depois não importa. Então aqui é uma questão de prioridade. Só que nem sempre eu sei o conteúdo que eu tenho, a sequência que eu tenho. Às vezes eu tenho uma lista enorme de coisas, eu não tenho como analisar dessa forma para ficar colocando em lista de prioridade, né? Não dá para se trabalhar dessa forma. Então eu poderia colocar ifs separados, certo? Eu posso simplesmente vir aqui e colocar um if para esse e termino ele. Aqui também eu coloco um if para esse e termino esse. Coloco um if para esse e termino esse. E aqui vamos deixar de lado o NA. Vamos supor que eu não quero trabalhar com NA. Aqui eu tenho ifs individuais. Então, aqui eu esqueci de colocar end if para esse, então ele vai dar erro. Ó, if and if, if and if, if and if, if and if. Beleza, todos estão com finalização. Então aqui eu tenho essa análise, ao mesmo tempo que eu tenho essa análise, ao mesmo tempo que eu tenho essa análise. Então aqui eu tenho todas independentes, só que uma vai sobrescrever a outra. Se eu vier aqui analisar de novo, tira a formatação aqui. Se eu correr isso daqui, ó, o macarrão ele só deu que contenham. Por quê? O contenham era o último. Então ele veio, ele colocou que contém RR em ão, só que depois ele entrou nessa situação de if de novo, nessa condicional, aí ele colocou o RR ali, só que a gente não chegou a ver, aí depois ele entrou nessa terceira condicional, tem o ão, ele veio e colocou o ão por cima do contém RR ão e por cima do contém RR, então a gente não viu. Né? Então aqui, numa condicional desse tipo, eu poderia colocar que a célula é igual a ela mesma, né? Vamos supor, né? Vamos supor que eu quero fazer uma estrutura desse tipo. Eu posso colocar que ela é igual a ela mesma e concateno com essa informação. E deixo sempre um espaço antes e depois, tá? Então vamos supor, eu tenho que colocar isso daqui, ó. Ela vai ser igual a ela mesma. E deixo sempre um espaço antes e depois, tá? Então, vamos correr isso daqui agora e ver o que acontece se eu fizer dessa forma. Vamos correr ela. Ó, tá vendo? Ele concatenou as informações aqui, ó. Contém RR, eão, que é essa frase daqui. Depois contém RR, depois contém ão. Então, você viu? Ele entrou, ele positivou as três estruturas condicionais e foi adicionando a informação, porque eu mandei ele sempre concatenar com ele, ele pega ele mesmo que ele já tem e concatena. Então, no caso, se tivesse vazio, ele ia concatenar com vazio e adicionar a informação que falta. Então, a estrutura de if, ela funciona dessa forma. Tá? Então eu quis mostrar para vocês o like colocando asterisco antes e depois, o like colocando o asterisco só antes, então ele vai só finalizar. Poderia ter feito a situação inversa, onde eu coloco o asterisco só depois, então ele vai pegar só palavras que começam com, tá? Eu poderia ter pego aqui com as palavras que começam com C, que tem várias, faz alguma coisa. Tá? Então, esse é um tipo de análise que você faz com o if. E você tem os ifs individuais, só que você tem que lembrar que quando você tem if individual, um vai sobrescrever o outro. Tá? Então aí também é uma situação problemática, também não é muito fácil você trabalhar dessa forma, tá? Aí aqui também, pessoal, só para mostrar para vocês um outro tipo de comparação que a gente pode fazer, vamos apagar isso daqui, eu posso fazer uma estrutura que eu quero negativar, né? Então vamos supor que eu quero analisar cada uma dessas células, né? Deixa eu só deixar ele apagado aqui para não atrapalhar o que a gente vai fazer. Né? A gente deixa assim. Aí ele vai analisar cada uma dessas células e eu falo, se for diferente de casa, então pinta de verde. Então, antes eu tinha falado, se for igual a casa, pinta de verde. Agora eu quero tudo que for diferente. Então, eu uso o sinal de diferente. Então, tudo que for diferente de casa, pinta o interior de verde. Vamos ver o que acontece se eu fizer isso. Pronto. Agora ele fez o inverso. Quando ele é diferente da informação que eu coloquei, aí ele faz alguma coisa. No caso, ele pintou de verde, tá? Aí, fora isso, eu tenho a informação do tipo like negativado, tá? Então, vamos supor,
if not, venho aqui, like. Se não for like, casa. Então, antes eu tinha dado exemplo usando like. Se ele for like, e daí eu comparo um trecho de informação, aqui eu vou negativar o like, que no caso aqui desse exemplo que a gente vai fazer, ele é a mesma coisa de ser diferente de. Então, se não for like, casa, só que aqui eu estou comparando uma palavra que ela realmente é inteira. Tá? Então eu não tô olhando nada antes e não tô olhando nada depois. Ele tem que ser exatamente like casa. Então vai ser exatamente o exemplo anterior. É a mesma coisa. Vou até dar um play aqui para vocês verem, ó. Tudo que ele não for like casa, ele pinta, tá? Que é a mesma situação. Vou até deixar comentado aqui para ficar fácil para quem tá assistindo aí. É a mesma coisa de quando eu coloquei céus e vou copiar aqui que é mais fácil, porque senão ele não vai corrigir. Céus e diferente de casa. Isso, not like, é a mesma coisa que isso. Vou deixar aqui, tá? Fora isso daqui, eu consigo fazer uma estrutura condicional onde eu vou falar if not like e daí eu vou dar um outro exemplo. Eu vou pegar rua, eu vou colocar a palavra rua. Só que vamos supor que aqui eu tenho mais de uma palavra. Eu tenho texto, rua, casa, cachorro. Vamos supor que eu tô com essas 3 palavras aqui dentro, tá? E eu vou falar not like rua. Não tô colocando asterisco antes nem depois. Tô deixando a palavra inteira, tá? Aí eu vou pintar de red, tá? Então, se ele não for como rua, pinta de vermelho, tá? Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Vou tirar tudo, vou começar de novo. Vamos lá. Ele pintou tudo de vermelho, você percebeu? Se ele não for tipo rua, então pinta. Como aqui eu tenho 3 palavras, não tenho só rua, então ele pintou tudo. Tá vendo? Eu quis mostrar que o not like, sem você usar o asterisco, ele fica complicado. Você não tem muito o que fazer com ele. Então, você tem que usar essa situação quando você usa o asterisco, né? Então, aqui a gente vai dar o exemplo correto. Então, aqui a gente vai deixar a situação que a gente tinha antes, se ele não for igual, se ele não for tipo casa, que não é muito interessante essa situação, porque eu não estou usando asterisco, mas deixa para ele pintar de verde o que não for casa. E daí aqui eu vou pedir para ele pintar a coluna da frente. Ele vai pintar a coluna B agora, tá? Deixa assim mesmo. Deixa eu só diminuir a coluna B, porque ela está muito grande. Agora ele vai pintar a coluna B, tá? Ele vai pintar a coluna B das células que não são like, e vou deixar o asterisco ão, tá? Então, as que não terminam com ão. É isso que eu tô querendo dizer aqui. As que não terminam com ão, ele vai pintar de vermelho na frente. Vamos lá. Olha lá. As que não são casa, ele pinta de verde. Tá vendo? As que não são casa, pinta de verde. Que não são tipo casa. As que não são terminadas com ão, pinta de vermelho na frente. Tá vendo? Ó, todas as que não tem ão, ele termina na frente. Então, esse é um jeito de você usar o like e o not like, tá? O ideal é usar sempre o asterisco, porque você quer analisar alguma coisa, tá? E eu poderia pegar uma palavra inteira, aqui no caso que eu fiz um texto, eu posso pegar a palavra inteira, ó, eu vou comentar isso daqui, vou tirar as cores de tudo e vou colocar a palavra casa inteira com asterisco antes e depois. A casa tá aqui no meio desse texto aqui. Então, ó, aqui não for like casa, você pinta de verde. Então, vamos correr aqui, ó. Essa tem casa no meio. Então, ele não pintou, porque ele só vai pintar o que não for like casa. Agora, eu vou tirar o asterisco, vou correr de novo, aí ele pintou. Tá vendo? Porque eu tirei o asterisco, então ele só tá considerando a célula inteira. Então ele deixou de ser like, de não ser like casa.
Entendeu? Então aqui é uma estrutura de if, ela tem esse pormenor. Se você vai analisar trechos, você tem que lembrar de usar esse argumento do not like ou like e usar o asterisco. Essa era a parte importante a ser falada, tá bom, pessoal? Então essa aula é uma aula um pouco mais curta, um pouco chatinha, porque você tem muitas variantes, você pode brincar muito com isso daqui, né? Tipo assim, ele é fácil, mas ele pode se estender muito. Então, o principal que tinha para ser falado foi falado aqui, e se alguém tiver alguma dúvida, é só mandar aí nos comentários, a gente responde, não tem problema nenhum. E se tiver alguma coisa que é muito necessária, a gente pode gravar um outro vídeo e explicar em outro momento. Tá bom? Obrigado aí, dá aquela curtida, comenta, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.